Ele se converteu na BU, né, no grupinho, ele, a namorada, depois outra menina também, se converteu, se tornou a namorada dele, casou com essa menina, é um negócio impressionante. Mas, de qualquer forma, a gente tinha aquele grupinho da BU, que funcionava lá no departamento fazia a gráfica, né, gráfica do Viçosa, funcionava na frente da gráfica. E aquele grupinho durou 5 anos, foi um grupinho que durou 5 anos. E esse grupinho era 7, 8 alunos, sempre 7, 8, saíam uns, chegavam outros, e a gente ia evangelizando. Participei da primeira Semana da Esperança, que é um movimento que a BU tem antigamente, lá em Viçosa também. Então eu respirei muito a BU em Viçosa, foi muito bom para mim. Várias pessoas passaram por lá e foi muito bom, né? Quando eu vim para São Carlos fazer o mestrado e depois o doutorado, eu conheci o Marco Aurélio do IPL em 96. Antes do Marco Aurélio, eu conhecia a Milene, eu nem conhecia a Milene, né? E eu fiquei muito amigo do Marco Aurélio, a gente foi para Araraquara fazer aquele estágio, né, do IPL. E fui para o IPL pela porta do fundo, porque o Carlucci foi um obreiro da BU, hoje está no Canadá, parece. E ele, lá eu conheci muita gente envolvida na BU. Quando eu cheguei em Viçosa, o Reinaldo não era crente ainda, que é o secretário-geral da BU hoje, o Nina, né? Gostava de Sérgio Reis, um chapelão, e tinha uma botona e ficava andando lá na faculdade. Ele se converteu naquela época e virou um crente, assim, fez um monte de filmes. Todo o início do semestre tinha uma programação que era Noite do Calor, que a gente fazia na igreja. A gente fazia um monte de brincadeira, a igreja sempre lotava na Noite do Calor. Então a gente fazia filme, o Reinaldo, nossa, as porcarias, mas o pessoal gostava. E foi muito bom, porque aí eu aprendi uma coisa que eu levo até hoje na minha vida, que a gente vai ver aqui hoje, né? O nosso tema, que foi passado para a gente falar aqui hoje, é sobre vivendo a boa nova, vivendo o Evangelho, né? E de certa forma, viver o Evangelho sempre foi difícil, é difícil e vai ser difícil até a volta de Cristo. E eu tenho uma boa nova para dar para vocês. Vocês estão em uma dificuldade, vocês estão passando por uma dificuldade tremenda e vão passar por uma dificuldade tremenda. E se você não está com uma vida muita dificuldade, é porque de certa forma você não está vivendo ainda em plenitude do Evangelho. O Evangelho só começa a ser vivido quando a gente começa a deparar com angústias, barreiras, decepções terríveis. A gente tem que passar por isso. Essas dificuldades terríveis, esses desafios terríveis, são normais na vida de um cristão. E vocês vão entender depois que a gente terminar aqui. E hoje o Evangelho não é só superficial. O Evangelho pregado hoje não é só superficial. Ele é caótico, né? Ele é doentio, ele é debilóide, ele é louco, né? Não a loucura sadia que é viver o Evangelho, mas a loucura doentia de viver o Evangelho que não tem nada a ver com o que Cristo pregou. E vocês vão entender muito bem esses conflitos interiores que eu passei, que eu passo, que eu vou passar. Mas a coisa mais maravilhosa que tem, além de existir a BU, é lógico, que me influenciou muito, é que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Então a boa nova, e aí eu vou trabalhar com isso, vivendo o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, eu coloquei o Evangelho de Cristo aí, porque existem outros evangelhos hoje, usando e falando de Cristo, mas de forma alguma é Evangelho. E eu agradeço a muita coisa que eu passei na BU. Por quê? Porque na BU, hoje em dia, por exemplo, quando você entra no Facebook, eu tive que entrar no Facebook, e a minha esposa tem Facebook, e a gente vê Facebook junto, né? E é uma coisa boa, porque você conhece muita gente, lembra de muita gente, vê muita gente que passou pela sua vida, né, e tudo mais. Esse dia eu fui no casa do Marco Aurélio, ele me mostrou umas fotos, né? Nossa, pelo amor de Deus, ele não destruiu aquelas fotos ainda, né? Vocês não contam para ninguém, mas eu namorei com a menina de Niterói na época, esse missionário e tal, influenciado pelo Marcelo Vargas, que foi um missionário, é missionário na Bolívia da BU. E eu não fui missionário, ele foi, mas de qualquer forma, tem umas fotos lá, nossa, pelo amor de Deus, minha esposa vê aquilo ali, usando cabelão, com a bunda rasgada, chupando o dedo em festa, né? O pessoal da BU. Então foi muito bom. O que eu aprendi nesse tempo? Me vale até hoje. Que a história de uma pessoa, ela não é para ser conhecida,
né? E hoje a sociedade prega muito isso, né? E a gente vai comparar um pouco o que é o Evangelho, o que é o ensinamento de Deus e o ensinamento do demônio, né? Do diabo mesmo, né? O que é o ensinamento que vocês recebem. Eu vou dizer para vocês que vocês estão mais acostumados a receber ensinamentos demoníacos o tempo todo. A vida de vocês não é fácil. Não saiam assustados depois que eu terminar aqui, mas a vida de vocês hoje, gente, vocês nem imaginam a quantidade de dificuldades que vocês têm e que vocês vão ter para viver o Evangelho. E é muito bom vocês estarem aqui hoje. Por quê? Porque um dos movimentos ainda que preserva um pouco de reflexão da Bíblia, ou até bastante, né? Isso eu sempre converso com o Natan sobre isso também, é a ABU. A ABU é um movimento descartado, muitas vezes desprezado, mal reconhecido, pouco incentivado. Ninguém ganha dinheiro com a ABU. Ninguém ganha. Mas uma coisa é séria. Aqui a gente tem aprendido. A ABU não é nada de fato. Graças a Deus por isso. Ela é um movimento feito por estudantes e para estudantes. Não tem grandes lideranças, nenhum ícone de santidade, né? Não tem ninguém que vem aqui e pense, nossa, aquele cara é poderoso. Os nossos ícones de santidade são pessoas comuns, são pessoas que nos decepcionam, né? Eu convivi com um dos maiores líderes da ABU que abandonou a ABU porque traiu a esposa, né? Porque era um pecador, como nós, como Elias, que foi na Bíblia e tudo mais. Então a gente tem que lembrar que nesse movimento, o foco, o alvo, é uma pessoa só: é Cristo, é Jesus, é só Ele que é perfeito. O resto, gente, me desculpe, mas vocês estão errando porque vocês têm pecadinhos aí não tratados, escondidos, que precisam tratar, vocês vão tratar a vida toda para poder vencer outros pecados, porque você quer viver a boa nova. Vocês não precisam contar para mim esses pecados, porque não é conveniente. A pessoa, se pode vir aqui e falar, olha, eu fiz isso, Paulo expulso da igreja, joga ele na rua e chuta na cara dele, né? Quer dizer, ele não vai fazer isso, mas o Espírito Santo vai tratar esse segredinho do Paulo aí, tá certo? Então eu queria conversar com você sobre isso, sobre profundidade, sobre coisas de fato que são verdadeiras e que precisam ser tratadas na vida de vocês, para que vocês possam viver o Evangelho de Cristo. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi desde aquela época, voltando aqui um pouco, e eu aplico na minha vida hoje, é que a história nossa não é para ser só conhecida. Quando você entra no Facebook, você conhece muitas histórias. Muitas histórias. Tem uma propaganda que está rolando aí agora na internet de um vidente, que as pessoas vão entrando na cabana dele e ele vai falando tudo que aconteceu na vida da pessoa. Vai acontecendo tudo. Aí depois no final cai o pano e está lá um monte de técnico encapuzado procurando no Facebook e passando as informações por celular. Então a vida nossa está bem exposta. Mas essa vida que está exposta é a vida que é conhecida, não é a vida vivida. Existe uma diferença muito grande de você conhecer, eu conhecer a sua história e eu viver a sua história junto com você. É diferente. Então, o que nós buscamos em viver o Evangelho é vivenciar e viver histórias próximas um do outro. Sair para comer lanche com você, ou participar de um evento desse, ou ir no shopping assistir um filme, né? Ou viajar junto, estar lado a lado. Isso tem sido pouco cultivado. E isso a gente precisa, obviamente, isso aí reflete em vários setores da sua vida. Quando você casa, você pode ficar distante da sua esposa, ou você pode viver as histórias junto com elas, da mesma forma os filhos, ou seus colegas de classe, ou sua família. A grande questão que eu quero tratar com vocês é isso: viver o Evangelho de Cristo.